Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, você que nos acompanha agora neste momento, nessa noite de terça-feira, glória a Deus, nós temos mais uma oportunidade de estarmos aqui. Nós vamos começar essa live apresentando agora as nossas vidas, clamando a Deus, buscando a presença de Deus, momento agora de nós fortalecermos a nossa fé, momento de nós nos voltarmos para Deus, e neste momento que possamos sentir a presença de Deus, nós possamos ser renovados, né? Nós podemos sermos fortalecidos, não é verdade? Quantos de nós não está enfrentando luta, está enfrentando batalha? Quantos de nós às vezes sentimos cansado? Precisamos, na verdade, de algo da parte do Senhor, e Deus tem algo para nós essa noite, amém? Amém. Você que quiser comentar, você que quer deixar um amém, um pedido de oração aí, é muito importante sua participação, tá bom? Fica à vontade para participar. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos dar início, então. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos falar do Salmo 35 hoje, amém? Salmo 35. Glória a Deus. Então vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento, meu Deus, eu busco agora, Senhor, a Tua presença. Eu te apresento, meu Deus, agora, Senhor, a vida de cada pessoa que vai participar conosco agora deste momento, momento de comunhão, momento de aprendizagem, momento de renovo espiritual, momento agora, meu Deus, de esvaziar a nossa mente, os nossos corações, de sentimentos ruins, sentimentos contrários, tudo aquilo que nos coloca para baixo, tudo aquilo que nos desmotiva. Senhor, eu te clamo agora, Pai querido, neste momento. Ouve agora a oração, a súplica agora que nós buscamos e suplicamos agora, Pai querido, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia, nós clamamos, Senhor, apresentamos a nossa família, apresentamos, meu Deus, a vida, meu Deus, de cada um, Senhor, que está necessitado, Senhor, de uma resposta, de uma direção, de uma intervenção da Tua parte. Senhor, fale conosco nessa noite. Senhor, nos instrua, Senhor, nessa noite, através da palavra do Senhor. Envia, Senhor, o Espírito Santo. Envia o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus, o guia, o consolador. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a cura. Manifesta, Senhor, a libertação. Manifesta, meu Deus, um milagre para que o nome de Cristo seja glorificado. Eu te clamo, Senhor, nessa noite. Eu te peço, Senhor, que haja milagre, Senhor. Que haja resposta da parte do Senhor. Por favor, eu te imploro, Senhor, eu te imploro. Manifesta, Senhor, a Tua presença em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então nós vamos... Quero já de entrar sem delongas no Salmo 35. Hoje nós vamos falar a perseguição de várias formas, né, contra a vida de Davi. Davi que escreveu esse Salmo de 35, né? E ele tem experiências maravilhosas a qual ele viveu, a qual ele vivenciou, e ele compartilha conosco para que nós venhamos aprender. Amém? Então, o Salmo 35 nós vamos meditar do verso 11 ao verso 16. Amém? Salmo 35, verso 11 ao 16 diz: Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre atos que não cometi. Retribui-me o bem com o mal, e essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e derramei sobre meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando e lamentando como por um amigo ou um irmão. Prostei-me enlutado como quem chora por sua mãe. Contudo, assim que tropecei, eles se alegraram e contra mim se ajuntaram. Reuniram-se as ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Como ímpios zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Amém? O Salmo 35 é uma oração de Davi que expressa um profundo clamor por justiça diante da opressão, diante da perseguição daquelas pessoas que sempre procurava de alguma forma intentar o mal contra a vida dele. Amém? E não é diferente com nós hoje. Talvez você na sua casa, no trabalho, né, na família, no meio da família, talvez você está passando por um momento assim. Momento de perseguição, momento de difamação, momento que há um complô, que há uma formação, né, um ajuntamento de pessoas intentando o mal contra a sua vida. Pessoas que ficam aguardando ali ansiosamente, sempre na expectativa o momento da sua queda. Não é verdade? Talvez você está vivendo experiências assim. Essa é a experiência que o salmista viveu, e ele aqui ele vai trazer algumas lições importantes para nós. E aí eu quero destacar aqui hoje do verso 11 ao verso 16. Eu quero dar bastante destaque aqui já no verso 11, que tem lições maravilhosas para a nossa vida. Amém? Então vamos lá, diz assim, Salmo 35, o verso 11: Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre atos que não cometi. Como é difícil a gente lidar com falsos testemunhos, não é verdade? Como é difícil a gente lidar com pessoas que acusam nós do que aquilo que nós não fizemos. E aí aquela pessoa, ela envolve várias outras pessoas com a intenção de nos difamar, de nos acusar, de degredir a nossa imagem. Você que vive essa experiência, ou já viveu essa experiência, como que é difícil, não é verdade? E o salmista aqui, ele está dizendo, é uma experiência muito amarga. É uma experiência terrível, terrível. Principalmente acusar,
falar coisas ao seu respeito daquilo que você não viveu, daquilo que você não fez. E qual é a lição aqui que nós vamos aprender aqui com o salmista? Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não é verdade? Quando chega ao seu conhecimento, a pessoa estava falando isso ao seu respeito, o que você quer fazer? Você quer lá tirar satisfação, mas qual é o melhor caminho? Qual é a melhor forma que nós devemos nos comportar? E aí nós vamos ter a vitória da parte do Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que a solução, a gente às vezes fala, eu não vou deixar isso barato não. Eu vou debater, eu vou discutir porque eu estou com a razão, não é verdade? Mas isso às vezes não vai resolver o problema, vai só piorar a situação. Porque talvez naquela discussão, aquela pessoa que está errado, ela não quer ceder. E aí você também aflorado, você enérgico, porque estão te acusando daquilo que você não fez. E aí você também naquele momento, você pode permitir que a emoção fale mais alto, que as suas emoções, ela governe as suas atitudes, ela domine as suas atitudes. E aí pode ter certeza que as consequências vai ser bem mais pior. Verdade? Aquilo que era um problema, ele vai aumentar, vai se tornar um problema muito maior. Então, nós, olhando para esse texto, nós entendemos que há alguns propósitos nisso. Porque muitas vezes a gente pergunta para Deus, por que Deus permite a gente viver isso? Por que Deus permite a gente experimentar isso? A gente ser acusado daquilo que a gente não fez. É uma injustiça, não é verdade? E aí o salmista, ele está vivendo isso. Só que assim, eu quero destacar aqui pelo menos 3 pontos importantes quando nós passamos este processo. Amém? Então vamos lá. O primeiro ponto quando nós vivemos essa experiência, o que o Senhor ele quer nos ensinar com isso? Por que ele permite, por que ele permitiu o salmista viver essa experiência e depois ele relatar essa experiência? E aqui nós podemos aprender com o salmista. O primeiro ponto é nós nos tornarmos mais prudentes. Não é verdade? Prudentes. Por quê? Porque quando nós tomamos conhecimento de que as pessoas estão nos acusando daquilo que nós não cometemos, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar mais cuidado. Não é verdade? Se a gente não fez, irmão Kleber, Deus abençoe, glória a Deus, meu irmão, amém, obrigado pelo apoio. Se a gente não fez aquilo, o que nós vamos fazer? Aí sim, nós vamos redobrar a nossa atenção para que nós não venhamos cometer essa falha. Porque sem nós cometermos essa falha, as pessoas já estão falando isso ao nosso respeito, já estão nos acusando daquilo que nós não cometemos. Imagina se nós cometemos. Então, a intenção disso é fazer com que nós venhamos ser mais prudentes, ser mais vigilantes. Não é verdade? É verdade ou não é? Reflita comigo. Reflita. Às vezes nós somos tomados pelas emoções e as emoções elas nos cegam. As emoções elas nos tornam pessoas como animais, pessoas irracionais, e Deus nos deu uma capacidade, um intelecto de nós pensarmos, refletirmos, e tudo que acontece há algo para extrair para nossas vidas. É difícil, claro que é difícil, mas nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus nos ajude e nós sermos mais prudentes. Prudentes. Falaram isso a meu respeito? Então eu vou tomar mais cuidado, eu vou vigiar mais. Qual é o segundo ponto, a segunda lição que nós podemos aprender quando nós estamos sendo acusados falsamente? A segunda lição, o segundo ponto aqui, é que nós nos aproximamos com mais sinceridade diante de Deus. Não permita
a emoção tomar conta de você, o ódio. Não permita a revolta se apoderar de você, não. Aleluia, entrega a sua causa a Deus. Não queira você tirar satisfação, não queira você, eu vou tirar satisfação com essa pessoa, eu vou tirar isso a limpo. Não, não faça isso não. Aleluia. Glória a Deus, se aproxime mais de Deus com o coração sincero, e você tem razões o suficiente para você dizer a Deus e dizer: Senhor, o Senhor é o justo juiz, o Senhor age pela justiça, pela retidão, e o Senhor sabe, meu Pai, que eu não fiz tal coisa que estão falando que eu fiz. Aleluia, aleluia. Então me ajuda a suportar, me ajuda a lidar. Eu tive uma experiência, irmãos, tempo atrás, que foi terrível para mim, terrível. Eu fui acusado de algo que me chateou muito, muitíssimo. E eu liguei para uma irmã, e uma irmã me aconselhou e falou assim: lembra dos ensinamentos das Escrituras, lembra Jesus dizendo que por causa do reino, vocês, aqueles que querem servir ao Senhor, seriam perseguidos. Aleluia, bem-aventurado por isso. Que conselho sábio. E eu acatei aquilo. Então, sabe, tem situações que realmente dói, tem situações que realmente ferem, porque você ser acusado daquilo que você não fez, isso dói na sua alma, isso fere a sua alma com uma profundidade imensa. Mas saiba que para isso tem um Deus, existe o Deus, o único e verdadeiro, soberano, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Autor da vida, aquele que é justo, aquele que não age de maneira imprudente, aquele que não toma partido. Eu vou beneficiar isso aqui porque ele é pastor. Com Deus não tem isso não, meu irmão. Deus não tem isso. Errado é errado e certo é o certo. E Deus, Ele coloca as coisas tudo no trilho. Então por isso que nós devemos voltarmos para o Senhor com mais sinceridade, com o coração mais quebrantado. Ao invés de nós permitir o ódio tomar conta de nós, a raiva tomar conta de nós e nos dominar, que nós usamos isso como combustível para nos achegarmos mais a Deus e com o coração mais sincero apresentarmos a Deus a nossa causa com sinceridade, com sinceridade. E aí o terceiro ponto que nós observamos, essa é uma lição maravilhosa, irmãos. Isso é ensinamento bíblico. Isso é para quem suporta as perseguições, as calúnias, as difamações. O terceiro ponto, o que Deus faz quando Ele permite que as pessoas te acusem? E você que já é um cristão, você que já serve ao Senhor, você que já caminha na presença de Deus, quando o Senhor Ele permite, e essa é talvez a maior lição que nós podemos extrair aqui essa noite, o que Deus Ele quer alcançar com isso? Sabe o que Ele quer alcançar? A conversão, o arrependimento daquelas pessoas. Verdade. E aí, por isso que se nós formos tirarmos satisfação, se nós formos buscarmos justiça com as nossas próprias mãos, nós vamos falhar, nós não vamos conseguir nada. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos voltamos para Deus, aí sim, Deus Ele tem o poder, aleluia, a capacidade. Por quê? Porque você se comporta de maneira diferente, você se comporta com uma postura íntegra, mostrando de fato a sua procedência, mostrando que você não é aquela pessoa que eles estão falando que você é, e você não está provando nada para eles, mas com o seu comportamento, com a
atitude, sua postura, a postura de um cristão, de um servo de Deus. Aleluia. Aí eles vão ver e Deus vai começar a cobrar deles. Deus vai começar a pesar no coração deles. Amém? Os irmãos lembram da história de Paulo? Paulo de Tarso, os irmãos lembram do apóstolo Paulo? Quantos irmãos não oravam e talvez estavam orando até como salmista aqui, orando e pedindo a justiça a Deus, para que Deus executasse o juízo sobre a vida deste homem. Este homem fanático pela religião, pela tradição, pelo judaísmo, e nesse fanatismo ele classificava a igreja de Jesus Cristo, esse movimento que estava começando ali após Cristo se ascender ao céu. E a Bíblia diz que esse homem perseguia com muita maldade, com muito ódio, aqueles que professavam a fé em Cristo, aqueles que se intitulavam ser a igreja do Deus vivo. Aleluia. Mas o que Deus vai fazer com esse homem, meus? Aleluia. Isso é evangelho. Isso é obra de Deus, isso não é obra do homem. Por isso que eu falo, a obra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda, é perfeita. A obra do homem, ela é falha, ela é imperfeita. Mas a obra de Deus não. E o que Deus vai fazer? Deus vai converter esse homem. Aleluia, Deus vai convertê-lo. E aí imagina para as pessoas que acompanhavam a vida daquele homem. Aquele homem que perseguia os cristãos, que acusava os cristãos falsamente. Acusavam de ser uma seita. E de repente, pregando o evangelho, aleluia, pregando arrependimento em Cristo. Aí o perseguidor agora vai ser perseguido por amor a Jesus. Isso é obra de Deus, irmão. Isso é lindo. Isso é que o Senhor espera de nós. Amém? Então vou continuar aqui. O verso 12 continua dizendo, retribua, Salmo 35, verso 12. Retribui-me o bem com o mal, e essa decepção enluta a minha alma. Veja, Davi aqui vai expressar, e aí isso aqui é lindo, é maravilhoso, essa experiência que nós enfrentamos no dia a dia. E o que Davi vai estar relatando aqui para nós? Ele está dizendo que essas pessoas que estão perseguindo ele, essas pessoas que estão levantando falsos testemunhos contra ele, não são pessoas de longe, não. Não são pessoas estranhas, porque até uma pessoa estranha falar a seu respeito não tem impacto nenhum, porque a pessoa não te conhece, você não conhece ela também. Não tem peso nenhum isso aí. Mas é diferente, aqui Davi está falando que é pessoas que ele fez o bem, pessoas que ele orava, que nós vamos ver depois no verso 14, que ele orava, que ele clamava, que ele ajudava. São pessoas que ele não eram pessoas íntimas, mas eram pessoas que de alguma maneira ele ajudou, que de alguma maneira ele procurou fazer o bem. E aí é verdade, a experiência que nós vivemos no dia de hoje. Quantos relatos a gente escuta falar de pessoas, essa pessoa ajudei, essa pessoa estendia as mãos. E como é terrível a gente lidar com essas experiências. É terrível você lidar com pessoas ingratas, pessoas que noutrora você estendeu a mão, mas que quando você necessita da mão estendida, essas pessoas viram as costas para você, e é as mesmas pessoas que ficam esperando o momento do seu fracasso, o momento da sua queda. Não é verdade? É verdade. Você já viveu essa experiência? Já viveu, não viveu? Então veja, olha, ele continua dizendo, olha, o verso 13, 35, Salmo 35, verso 13,
Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei de vestes de lamento. Ele, em outras traduções, vai dizer que ele jejuou, que ele se humilhou perante Deus. Aqui a ideia de orar é quando coloca a cabeça no peito e está buscando a presença de Deus nessa posição. Na tradição ali de Israel, é um sinal de humilhação, sinal de mostrar que nós não somos nada e ninguém perante o Deus dos exércitos. E Davi estava nessa posição, chorando, jejuando, clamando a Deus, invocando a presença de Deus, intercedendo diante de Deus por essas pessoas que agora eu estou acusando, por essas pessoas que agora estão querendo o seu mal. Olha, ele continua dizendo, olha, da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei de veste de lamento, humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu próprio peito muitas orações. Ele buscava ali, ele está mostrando a sinceridade dele com Deus. E Deus, de fato, aqui está permitindo depois ele escrever esse salmo, porque é verídico isso. Deus testifica realmente dizendo: eu vi, meu servo, de fato, quando você orava, clamava por essas pessoas, buscava a minha presença por essas pessoas. Olha o verso 14: andei vagueando e lamentando por um amigo ou um irmão, como por um irmão. Quer dizer, o sentimento que ele tinha por essas pessoas é o mesmo sentimento do irmão dele, de um ente querido, de algum amigo, alguém muito próximo, alguém de um afeto muito grande. Não é algo... às vezes a gente fala, ora por mim, e a gente ora, mas às vezes a gente não tem aquele afeto realmente, aquela percepção, aquela empatia de se colocar, entender a dor realmente daquela pessoa, e aí sim, através dessa dor, a gente se constranger diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia. Não é verdade? Mas o que o salmista está dizendo é que ele acatou isso como se fosse para um amigo, para um irmão. Aleluia. Aí ele continua dizendo, andei, verso 14, andei vagueando e lamentando como por um amigo ou irmão, prostei-me enlutado como quem chora por sua mãe. Contudo, assim que tropecei, agora Davi vai dizer a experiência dele. Talvez aqui possa ser no momento que ele pecou, não sei. Aqui nós não temos essa informação, mas ele está falando do momento que ele tropeçou. E o momento que ele tropeçou, que nós temos conhecimento pelas escrituras, o momento que ele traiu, né, que ele caiu no pecado ali, né, com Betseba. E aí ele está dizendo, quando eu tropecei, sabe o que eles fizeram? Se alegraram contra mim e se ajuntaram, reuniram-se às ocultas para me atacar, agrediram-me sem cessar. Quer dizer, se aproveitaram da ocasião ali e quiseram de fato ver a destruição total do salmista. Como ímpios zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Amém? Então, para nós concluirmos aqui essa noite, aleluia, aí eu vou ficar com esse verso 1, maravilhoso, essa oração linda, que deve ser a minha e que deve ser a sua oração nessa noite. Não entra nos méritos. Não adianta, você vai brigar, você vai espernear, mas você não vai obter a vitória. Você quer a vitória? Está aqui o caminho. Eu quero a vitória? Está aqui o caminho. Qual é? Salmo 35, verso 1. Advoga a minha causa, ó Senhor. Advoga. Senhor, seja o meu advogado. Aleluia. É o Senhor quem vai, aleluia, tratar com essas pessoas que estão me caluniando.
essas pessoas que querem o meu mal, essas pessoas que estão me acusando daquilo que eu não fiz. Combate contra os que me perseguem. Aleluia. Então Deus ele vai combater. E aí é aquilo que nós falamos. Deus ele vai dar duas alternativas para os seus perseguidores, para os teus caluniadores. Ou eles se arrependem, meus irmãos, ou eles se preparam para lidar com Deus. E a Bíblia diz em Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E eu digo, irmãos, Deus é um Deus fiel. Deus não toma partido. Deus não favorece ninguém. Deus ele é justo, ele age pela retidão. Pode ser um pastor, pode ser um homem de Deus, mas se ele falar algo ao teu respeito, e ele estiver mentindo ao teu respeito, se ele não se arrepender, se ele não cair em si e pedir a misericórdia de Deus, Deus vai tratar com ele. Pode ter certeza disso. Pode ter absoluta certeza. O salmista está dizendo: advoga a minha causa, ó Senhor. Só que para isso você não pode entrar no mérito. Você tem que permitir, você tem que pedir para Deus, como o salmista aqui está pedindo. Advoga, Senhor, aleluia, a minha causa. Glória a Deus. Irmão Everton, a paz do Senhor, meu nobre. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Amém? Paulo, ali quando ele perseguia a igreja, aqueles irmãos não pegaram espada para lutar contra ele. Aqueles irmãos não pegaram escudo. O que aqueles irmãos fizeram? O que o salmista está nos ensinando a fazer. Senhor, aleluia, advoga, Senhor, a nossa causa. Senhor, advoga, Senhor, a nossa causa. Combate, Senhor, aleluia, contra aqueles que nos perseguem. Advoga a nossa causa contra aqueles que nos acusam. Combate, Senhor, contra aqueles que nos perseguem. E quem combateu Paulo, irmãos? Diga para mim. Quem combateu? Quem fez Paulo se prostrar diante, aleluia, de joelho, cair de joelho no chão? Foi o homem? Foi o pastor da igreja de Atos ali? Quem foi? Jesus. Jesus, aleluia, o próprio Senhor, aleluia, é quem fez aquele homem se encurvar, é que fez aquele homem tomar consciência de seus pecados, de suas falsas acusações, e dizendo: ei Paulo, aleluia, duro é para ti você entrar nessa peleja, você querer guerrear contra aquilo que eu estabeleci, que é a minha igreja. Isso não é uma seita, aleluia, isso é uma igreja, e é uma igreja estabelecida com princípios. Aleluia. Amém? Eu vou colocar o louvor agora para você, neste momento, você meditar com o Senhor, você buscar a presença de Deus. Aleluia. Você clamar pela presença do Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para te dizer que nós permanecemos de pé. Permaneça de pé. Nós permanecemos firmes. Permaneça firme. Querido, olha para quem está do teu lado e diga assim para ele: nós estamos de Se você tem alguém do teu lado, diga na tua casa agora: vamos permanecer de pé. Não olha para o teu adversário, não olha para os teus caluniadores, olha para Jesus, olha para Ele. Ele está indo na tua casa agora. Aleluia. Escute, escute. Existe um povo que está clamando. Você está clamando? Continue. Um povo que ainda está de joelhos dobrados. Aleluia. Continue com seu joelho dobrado, minha irmã. Nunca abandona a fé em meio aos dilemas. Não abandone a tua fé. A perseguição só aumentando e a igreja vai rompendo em fé. Aleluia. Vai derrubar o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. De Nazaré. Se firme em Jesus, você não vai cair. Um povo
Vai na contramão. Se vende, não negocia a fé. Aleluia. Vivemos de aparência. Nós somos resistência. O povo que vai na contramão do mundo, que não se vende, não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência. Aleluia, aleluia. Nós somos resistência. Seja resistência, minha irmã. Seja resistência, meu irmão. Permaneça firme. Nós não vivemos de aparência. Somos resistência. Você é uma resistência nessa geração. Você Aleluia. é uma resistência nesse tempo. Um povo que ainda está de joelhos dobrados. Continua com o joelho dobrado, buscando, clamando. Que nunca abandona a fé em meio aos dilemas. Aleluia, não abandona a tua fé. E a perseguição só aumentando. Perseguição vai aumentar, A igreja vai rompendo em fé. mas você vai romper. Em nome do Senhor Jesus, você vai romper. Está firmado Aleluia. em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende, não negocia a fé. Aleluia, aleluia. Vivemos de Glória. Nos ajuda, Senhor. resistência. Aleluia. Que vai na Nos dá, Senhor, a unção para sermos a resistência. se vende, não negocia a fé. Aleluia. Vivemos de aparência. Nós somos resistência. Nós somos resistência. Aleluia. Não se vende, não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência. Somos Aleluia. resistência. Resistimos ao pecado, resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência. Glória a Deus. Nós somos resistência. Aleluia. E resistimos ao pecado, resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência. Glória a Deus. Nós somos resistência, Senhor. Espírito Santo nos ajuda. Espírito da verdade. Somos um povo. Aleluia. Nos ajuda a não nos encurvar diante das perseguições, das calúnias. Não deixa nós sermos vencidos pelo mal. Por favor, Senhor. Nós somos resistência. Aleluia. Aleluia. Não se vende, não negocia a fé. Aleluia. Vivemos de aparência. Nós somos resistência. Nós somos. Amém? Nós vamos estar encerrando então. Seja resistência. Vai na contramão. Não caia nessa armadilha, nessa arapuca desses teus perseguidores. Você vai vencer. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Declara agora na tua casa. Declara agora na tua vida. Você vai vencer. Papai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Muito obrigado por essa noite maravilhosa e por mais essa instrução, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a suportarmos as perseguições, as falsas acusações, as calúnias, as difamações. Nos ajuda, meu Deus, cada pessoa que quer nos destruir, que quer ver nós derrotados, quer vermos nós prostrados no chão, com a família destruída, com a casa destruída, com a vida destruída. Nós entregues, Senhor, ao pecado, na bebida, no álcool, nas drogas, na prostituição, no crime. Mas eu clamo agora o teu poder, a tua misericórdia, eu clamo agora o teu Espírito. Assim como o salmista clamou, e o Senhor advogou a causa dele, advoga também as nossas causas. Aleluia, contra o inimigo feroz das nossas almas.
No nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente o Senhor tem o poder de detê-lo. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, viu?